Então, o título ele traz Quando Deus nos desloca. E aí ele fala aqui assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis 12, 1, 5. Deus não muda só pessoas. Às vezes, para a mudança ser completa, é necessário mudar também a geografia. Quando as raízes são profundas e estabelecidas fora do propósito, existe uma necessidade de arrancar para te permitir começar uma nova vida. Dependência de pessoas, de estruturas, da própria força, nos paralisa. Deus não quer apenas transformar o que está dentro de você, mas também te tirar do lugar onde você está, geograficamente, emocionalmente, espiritualmente. Abraão estava confortável, tinha uma vida estável, conhecida, previsível, mas Deus o chamou para sair sem mapa, sem certeza, sem saber para onde estava indo. Não controlava o tempo nem o processo, apenas obedecia uma voz que dizia: vai, porque eu vou te mostrar o caminho. Há uma, há uma hora em que Deus testa a nossa confiança. Ele não nos mostra o destino, apenas a direção. E é nessa caminhada que ele muda tudo: o cenário, as conexões, a visão e o próprio coração. Talvez você esteja em um tempo em que Deus está te deslocando, tirando você de um ambiente, de um ciclo, de uma zona de conforto. Pode parecer confuso, mas não é castigo, é movimento de propósito. Deus não te tira de um lugar sem ter te preparado outro. Cada passo fora do que é seguro te aproxima do que é eterno. E cada mudança de geografia revela um novo nível de fé. Não tenha medo de sair. Não lute para permanecer fora da direção. O que ele tem para você está adiante. E para viver o novo, é preciso ter coragem de deixar o velho. Mesmo que eu não entenda o caminho, confiarei no Deus que muda as geografias. Onde ele me levar, ali será o meu lugar. Amém? Que coisa mais linda, né? Deus é assim, Deus ele nos convida. Ele nos convida a segui-lo. E às vezes esse seguir, eu estava até pensando, né? Segunda-feira a gente tem o GC e eu não tenho nenhum paciente na segunda, porque uns estão viajando e duas que eu atendo são quinzenais. E eu atendi ela segunda-feira passada, então essa semana elas não têm. E eu vou só para o GC. E olha que curioso, né? Porque o Senhor, ele fala assim, simplesmente vai, né? Simplesmente vai, simplesmente faz aquilo que eu estou te chamando para fazer. Deus fez com Abraão assim, né? Coloca o pé. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ele ia fazer. E ele falou assim, coloca o pé que eu coloco a estrada. Deus, ele nem sempre ele muda o que está dentro de nós. Muitas vezes ele muda o lugar onde nós estamos para que o interior, para que o que está dentro de nós, de fato, seja transformado. E aí, quando ele fala assim, coloca o pé, vai que eu vou estar, eu estou à frente. O deslocamento de Abraão, ele não foi geográfico, por acaso. Ele foi estratégico. Havia coisas que só seriam curadas, que só seriam reveladas, que só seriam amadurecidas fora do ambiente antigo, fora da casa dele, fora de perto da parentela dele, fora da cidade. Quando Deus nos desloca, ele não está nos punindo, mas ele está nos reposicionando. Ele está nos mostrando um novo caminho. Há vínculos, há estruturas, há dependências emocionais, espirituais, que muitas vezes vai nos manter presos a versões antigas de nós mesmos. Permanecer pode parecer seguro, mas em muitos casos é exatamente isso que impede o crescimento. De falar assim, eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui, não, aqui é o meu lugar seguro. É aqui que eu construí minha casa, aqui que eu construí meu trabalho. E o Senhor fala assim, larga tudo, confia em mim, que eu te mostrarei. Eu te darei uma nova terra, eu te darei pessoas, eu te darei um novo coração, eu te darei. Abraão precisou sair sem nada,
sem nenhum mapa, sem garantia, sem controle. O chamado, ele não vinha com explicações detalhadas, ele não vinha com endereço no Waze ou no Google Maps, ele não vinha com uma promessa, não. Ele tinha, sim, uma promessa, eu te mostrarei, só isso. Eu te mostrarei. Isso revela um princípio tão profundo que Abraão tinha que ter uma fé imensa, uma fé de que Deus raramente revela o destino, onde trabalhar, onde que eu vou depositar minha confiança, mas revela o quê? Que primeiro de tudo a gente tem que ter obediência. Primeiro obedece, depois vem clareza. Primeiro me obedece, primeiro faz o que eu estou te falando. Primeiro faz, depois eu dou. Depois você colhe os frutos. O deslocamento também expõe nossos medos. Medo de perder, medo de deixar a estabilidade, medo de errar, medo de não dar conta, medo de decepcionar pessoas. Mas Deus não desloca sem propósito. Cada passo fora da zona de conforto é, na verdade, um passo mais perto de Deus, de estar na presença dele, da eternidade, de estar ao lado dele. Cada mudança de geografia revela um novo nível de fé, revela a maturidade, revela a dependência dele. Eu lembro quando nós morávamos em Assis, eu nasci em Assis, São Paulo, e os meus pais vieram para São Paulo. E aí estávamos em São Paulo, de São Paulo viemos para Itu. Quando viemos para São Paulo, tinha 2 anos, e depois viemos para Itu. Sem ter nada. Sem ter nada. Opa. Só com a confiança. Só com a promessa de Deus, só com o chamado. Meu pai veio. E nós viemos. Né? E isso foi bom. Foi muito bom, né? Porque quando a gente decide confiar, decide seguir um novo caminho, a gente revela uma dependência de Deus, revela uma fé que a gente fala assim, Senhor, cuida de tudo, mostra o caminho. Onde você quer que eu vá? E ele vai nos direcionando. Então, se hoje, eu não sei aqui se a Michele, a Tânia, alguém está se sentindo confusa, fora de um lugar, né? Eu tô aqui nesse lugar, mas Deus está me chamando para outro lugar, mas eu tenho que deixar tudo, eu não sei se vai dar certo, eu sustento minha casa. Aqui nós temos 3 mulheres que são mulheres fortes, que são mulheres que abre aspas, aí sustentam as suas casas, né? Mas e a gente pode estar se sentindo confusa, pode ter medo. Existe, quando a gente pensa assim, ó, fora de lugar ou de transição, não tem estabilidade. A gente fica instável, a gente fica inseguro. Mas talvez seja Deus cutucando você, Deus te movendo. Não lute para permanecer onde ele já encerrou um ciclo. O novo exige coragem para deixar o velho. Onde Deus te levar, ali será o seu lugar. Porque o lugar seguro não é um endereço, não é uma função ou uma fase, é a presença dele. Então, às vezes ele está nos chamando, nos convidando. Aconteceu isso comigo em 2022, quando eu me senti muito incomodada com a universidade. Do nada, eu chego lá e falo, quero sair. Me manda embora. Como assim? Me manda embora. Mas eu voltei para a minha essência. Eu estava totalmente imersa naquele trabalho, né? E agora eu posso muito mais servir a Deus do que servir ao trabalho. Então, essa é a pergunta que o Senhor nos faz, né? Quem você está colocando em primeiro lugar? É o teu trabalho? É a tua casa? É os teus vizinhos? É a tua parentela? Ou sou eu, Deus? Confie em mim, que eu te mostrarei o caminho, que eu te mostrarei o que tem que ser feito. Amém, gente? Quem pode ler Lucas 14, do 1 ao 24? Eu leio. Tá. 14, do 1 ao 24. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado?
Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou, os dois virá e lhe dirá: dê o seu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer ao que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daquele que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Amém, amém. Olha só, né? Ele sempre, a gente já viu essa semana toda aqui, né? Ele sempre fazendo essa provocação para Jesus, mas pode curar no sábado, mas pode, né? Como se a pessoa não fosse mais importante, né? E Jesus cura um homem, esse homem no dia de sábado, mas Jesus ele confronta muitas vezes a religião sem compaixão. Que peraí, vocês falam que tem fé, vocês falam que creem, mas vocês não têm compaixão da pessoa que está sofrendo? Não tem compaixão? Ele mostra que o amor tem que estar acima da lei. O amor ao próximo, por isso que o primeiro mandamento é amar teu Deus amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O sábado ele foi feito para restaurar, não para aprisionar, não tem que estar preso, engessado, trancado dentro de casa, não posso fazer nada, não posso me mexer, não. O sábado também foi feito para curar. E que é prova maior do amor de Deus do que curar no sábado? Né? Que é prova maior do que isso? Né? Quantas vezes nós usamos regras, crenças, acho que a gente pode pensar mesmo, acho que em crenças mesmo, né? Que para justificar a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de compaixão com outras pessoas. O reino de Deus sempre, 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 sempre vai priorizar as pessoas. Vai olhar para as pessoas, vai cuidar das pessoas. Basta as pessoas terem um coração propenso a ele. Né? Olha só quando ele fala aqui Jesus observa os convidados, né, disputando os lugares de honra, né, os primeiros lugares e a humildade. Quem se exalta será humilhado. Né? Mas ele não está dizendo aqui que é para você se humilhar. A pastora Dani uma vez fez uma explicação disso, e foi uma explicação assim, muito linda, né? Que ele fala assim: não é para a gente se humilhar
A gente não precisa se humilhar para a gente estar na presença do Senhor, para a gente tem uma passagem bíblica falando, os humilhados serão exaltados. Não, não é aqueles que se humilham, mas é aqueles que se colocam com o coração humilde, né? A gente estar ali para estar na presença do Senhor, né? A gente estar mesmo exaltando o Senhor com humildade. No reino de Deus existe uma coisa que posição não vem da aparência, mas ela vem do coração. A gente pode, é muito interessante que eu já vi alguns cultos, às vezes tem aquelas pessoas ali na frente, as pessoas que chegam primeiras, ou talvez as pessoas mais importantes, ali na frente. Aí o pastor está falando, está pregando, ele olha para alguém que está lá no meio, ou alguém que está lá no fundo, como a Shirley contou uma vez, que o Jefferson estava lá no fundo na igreja de Morumbi, lá no fundo, e o pastor apontou para ele. Não é sobre lugar. Deus, ele nos vê no lugar que a gente estiver. Ele nos vê. Não é posição, não é disputa por um lugar na frente. Humildade não é se diminuir, não precisar se mover, porque Deus honra quem descansa nele, não quem compete por reconhecimento, por lugar, por posição. Não, ele está ali, ele está olhando, ele sabe. Ele sabe. Jesus orienta o anfitrião a convidar pobres, aleijados, cegos, mancos. Depois Jesus disse o que havia convidado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite para você se seja recompensado. Pelo contrário, ao dar banquete, convide os pobres. Peraí, tem alguém pedindo para entrar. Antônio. Convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado. Aí eu fico pensando aqui, alguém aqui já fez um banquete e convidou os coxos, mancos, aleijados? Porque o que Jesus quer dizer aqui, né? Quando ele fala, convide essas pessoas, ele está falando assim, ame sem esperar retorno, sirva sem interesse. O reino é construído pela graça, não pela troca. Olha, eu vou te convidar, viu, Michele, você vir na minha casa, mas eu creio que a Michele vai me convidar para ir na casa dela. Ô, Fran, Rosinda, vamos convidar vocês para vir aqui, mas eu sei que vocês vão me convidar para ir aí. Não, faça sem esperar nada em troca. O amor genuíno não calcula benefícios. Deus, ele nos chama a amar incondicionalmente. Amar quem não pode nos recompensar, porque ele nos recompensa. Ele ama todas as pessoas sem esperar nada em troca. E muitas vezes as pessoas são cruéis com Deus. Né? Aí depois a gente lê, né? A parábola da grande ceia. O homem prepara um grande banquete, mas os convidados dão desculpas. Um comprou um campo, não pode ir, o outro comprou bois, o outro se casou. Preparou um grande banquete e ninguém pode ir. As desculpas, elas revelam prioridades desalinhadas. Coisas boas podem se tornar ídolos quando ocupam o lugar de Deus. O que é que eu estou idolatrando? O que é que eu estou colocando no lugar de Deus? O convite do reino, aí o convite do reino foi estendido aos rejeitados. Aí sai-se lá fora, procura as pessoas, né, para trazer para dentro. Deus convida, mas ele não força. Quem rejeita o reino por causa de ocupações, por conta de tarefas no dia a dia, perde o banquete não por falta de convite, mas por falta de resposta. O reino de Deus, ele não é para os religiosamente certos, mas para os disponíveis de coração. Deus resiste ao orgulho, mas se revela aos humildes. O maior impedimento ao reino não é o pecado, é a autossuficiência disfarçada de rotina. Ah, eu consigo, eu posso, bate no peito. Né? Bate no peito. Enquanto as pessoas não entenderem que o maior é estar na presença dele. Aí sim você encontra tudo o que você tem buscado. Então a gente até pensa, né? Onde eu tenho priorizado
regras, culturas, sei lá, crenças, sei lá o quê, ao invés do amor de Deus. Eu tenho sido muito incomodada em postar algo que fale sobre religião e psicologia. Eu, na verdade, já tenho um carrossel prontinho que o Gustavo fez para mim, para postar, né? Mas eu ainda estou ali segurando, ainda não deu tempo, a desculpa de não deu tempo, né? Mas o Senhor fala assim: posta, posta, acabou de falar para mim, né? Posta, que eu estou cuidando de todas as coisas. E é isso, vamos deixar Deus agir. Vamos para Gênesis, gente? Você lê, Tânia? Leio. Gênesis 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joqusã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-o para a terra do Oriente. Jacó, não, a morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Mare, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lai-roi, descendente de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e o irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito da primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo,
Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém. Amém. Eita. Eita, né? Eu fico pensando, eita. A gente viu aí a descendência de Abraão, né? Após Sara, Abraão tem outros filhos com Quetura. Né? Sara deu à luz, a gente leu ontem, né? Sobre o filho. Temos esses dias todos, né? O filho, sobre tudo que o Senhor. A gente já conhece a passagem, né? Que leva o menino, né? Lá para o sacrifício, o Senhor fala. Mas após Sara, Abraão tem outros filhos com Quetura, que a gente leu ontem. A morte de Sara, né? Sara morre, e ele foi buscar uma sepultura para ela. Enfim, Abraão, ele é pai de muitas nações, assim como Deus já havia prometido para ele. Contudo, a promessa ela passa a ser exclusivamente por Isaac. Ela passa a ser, quem vai dar continuidade é Isaac. Mas nem tudo que é frutífero carrega promessa. Deus abençoa muitos caminhos, mas ele escolhe um propósito específico para cumprir seus planos. Aí a gente vê a morte de Abraão. Abraão morre com 175 anos. Ele é sepultado por Isaac, por Ismael juntos, né? Deus, ele cumpre suas promessas no tempo completo. Não cumpre uma parte, não, é tudo do jeito que ele prometeu. A reconciliação no sepultamento aponta para a restauração familiar. O fim de um ciclo não invalida a promessa. Às vezes, Deus fecha capítulos para proteger um legado, assim como a gente leu no nosso devocional, né? Que às vezes ele fecha capítulos ali, fecha ciclos ali para nos deslocar para outros lugares, para outras atividades, outras coisas. Mas aí ele vem falar da descendência de Ismael. Ismael também se torna pai de 12 príncipes. Deus também cumpre suas promessas a Ismael. Porém, a promessa não é o mesmo que a aliança. A promessa é uma coisa, a aliança é outra. Deus honra palavras liberadas. Mesmo quando nós não somos o centro do plano, isso revela a sua fidelidade, a justiça de Deus sobre nós. Né? Mas daí tem o nascimento de Esaú e Jacó. E aí ele fala assim, né? São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ele tinha 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão e arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nossa, gente, é forte, né? É forte demais. Imagina, dois já brigando dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga. A Rebeca enfrenta a esterilidade, ela ora, Deus responde, a batalha começa antes do nascimento. Deus revela que o mais novo servirá ao mais velho. E aí eles falam, como assim mais velho? São gêmeos? Minutos, segundos antes, né? Minutos antes, um é mais velho.
E Deus revela que o mais novo vai servir ao mais velho, contrariando a lógica humana. Nem sempre quem nasce primeiro lidera. Deus escolhe por propósito, não por ordem natural. Aí ele vem falar sobre a Esaú, né? E Esaú vende o seu direito de primogenitura. Esaú troca o seu direito espiritual por um prato de lentilhas. Esaú valorizou o prazer imediato mais do que o legado eterno. Jacó, apesar de falho, reconheceu o valor da primogenitura. O perigo não é errar, mas é desprezar o que Deus valoriza. Muitas vezes nós perdemos promessas por escolhas impulsivas, por escolhas emocionais, por pressa. Deus trabalha através de gerações, não apenas nos momentos. O legado espiritual ele é mais importante que a satisfação imediata, ficar sem comer. O céu valoriza quem honra a promessa, mesmo que ainda esteja em processo. Mesmo que ainda esteja em processo. Nós temos que obedecer, ser obedientes, obediente à promessa. Seja fiel, porque Deus, ele é fiel. E aí eu até pergunto, né, o que é que nós temos trocados por um prato de lentilha? Será que nós temos discernido entre bênção momentânea e promessa eterna? Se Deus tem uma promessa na tua vida, ele vai cumprir. Ou será que nós estamos cuidando do legado que Deus colocou nas minhas mãos? Eu poderia falar assim, gente, amanhã não vai ter GC não, porque eu vou só sair daqui só para isso. Mas não, eu tenho que honrar o legado que Deus colocou em minhas mãos. O que ele pediu para eu fazer. Por isso que eu estou no devocional aqui hoje. Meu marido falou, mas não ia ter. Eu falei, mas semana passada eu nem consegui fazer. Então eu vou fazer. Se entrar alguém, eu faço junto. Se não entrar, eu faço sozinha. Então, é obediência ao que o Senhor chamou. E aí ele só fala uma coisa para mim, ele fala assim, eu não mandei você parar. Eu não mandei você tirar sábado e domingo. Porque se você tirar sábado e domingo, você não vai fazer. Então, é por isso que nós estamos aqui. E eu sou grata a Deus por vocês estarem aqui. Ontem eu e a Tânia oramos para que o Senhor colocasse mais pessoas. Hoje está o Antônio, está a Michele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, gente? Vamos para Samuel, não, Salmos? Salmos 18, Antônio. Eita, é grande, hein? Cadê o Antônio? Tô aqui. Quer ler metade? Eu leio metade? 50 versículos. Lê até o 25 e eu leio o restante. Pode ser? Pode ser. O cântico de vitória. Eu te amo, meu Senhor. Faça eu, Senhor. E o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, que me refúgio. O meu escudo é a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram. Terror, cadeias enfermas de envolveram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro, o meu Deus, do meu templo. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram
porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo, devorando, e saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sobre os pés dessa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levando sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se escutou escuridão de águas, e as espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Dos repreende diante dele. Havia as densas nuvens desfizeram em granizos e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz. Houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então eu vi o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, o Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas maravilhas marinhas, do alto do Senhor, me entendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das vagas profundas, livrou-me de fortes inimigos e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe para um lugar espaçoso, livrou-o, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza da minha mão, pois tenho guardado o caminho do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitarei os seus pretextos. Também foi íntegro para com ele, eu me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza da minha mão, na sua presença, para com quem eu é fiel e fiel a ti, mostra com íntegros também íntegros. Amém. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus?
o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargastes o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também pusestes em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Olha só, né? Esse salmo, ele foi escrito por Davi depois que Davi se viu livre de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Né? Se a gente ler lá em 2 Samuel 22, a gente vai ver falando sobre isso, né? E é um salmo que eu vejo como um salmo de gratidão, um salmo de testemunho, um salmo de exaltação, porque Davi relembra quem Deus foi no meio da guerra, não apenas após a vitória, porque é muito fácil a gente lembrar de Deus quando Deus dá vitória, mas não, ele fala de quem Deus foi durante o processo. E é tão lindo a forma como ele começa, porque ele começa assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, eu te amo, ó Senhor. Davi declara amor, declara confiança em Deus. Deus não é apenas o socorro, mas ele é relacionamento. Ele é força, ele é rocha, ele é fortaleza, ele é aquele que liberta. Antes de Deus mudar as circunstâncias, ele quer ser reconhecido como o lugar seguro. Deus, ele quer saber que ele tem um lugar, né, firmado na nossa vida de verdade. Ele quer saber que nós somos o verdadeiro amor, né? Que ele é o nosso verdadeiro amor. Ele é o amor verdadeiro. Davi, ele descreve as angústias profundas, o perigo da morte. Ele vai, quando escorrendo aqui, ele vai falando sobre isso, né? Deus responde ao clamor sincero. O céu se move quando o coração clama. Quando uma pessoa, quando você clama com sinceridade, com honestidade. O sofrimento, ele não invalida a fé. Ele muitas vezes ativa o nosso socorro divino. Né? É a hora que nós ligamos o botãozinho ali e a gente declara: Senhor, eu creio em ti, eu te confio em ti, me socorre. Né? Me socorre. Ele fala aqui fala de uma forma muito poética, né? Que Deus, ele vai descendo com terremotos, com trovões, com fogo. Né? Deus não é indiferente à dor do justo. O poder de Deus, ele é liberado em resposta ao clamor, às nossas orações, ao nosso clamor, quando nós falamos com o Senhor, quando nós clamamos Ele, quando nós falamos com Ele através da oração. Mesmo quando nós não vemos, Deus está em movimento a nosso favor. Por quê? Porque a oração é o diálogo com Deus. Ele responde.
Ele vai nos respondendo. Depois Davi afirma que Deus o livrou por causa da sua justiça. Deus honra quem anda com integridade, quem anda com obediência. Quem anda com obediência gera proteção. Integridade não é perfeição, é coração alinhado, mesmo em meio a falhas, mesmo em meio a dificuldades. O seu coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Deus, ele trata cada um conforme o seu coração. Por isso que Davi revela um princípio espiritual muito poderoso. Misericórdia gera misericórdia, amor gera amor. Deus se revela conforme a postura interior de cada ser humano. Então, quando o meu coração está voltado para Deus, quando eu penso em Deus em todo momento, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu louvo, quando eu glorifico, quando eu honro, quando eu ajudo o próximo, quando eu estou ali em relacionamento com o Senhor o tempo todo, Deus, ele se revela. Não tem como ele não se revelar, porque ele está vendo todas as coisas. A nossa forma de viver, ela influencia como nós percebemos Deus. Muitas vezes, pessoas com corações endurecidos veem um Deus distante. Acha que Deus não está ali, acha que Deus não está cuidando, acha que Deus não vê, não olha para ele. Corações rendidos a Deus conseguem ver a luz de Deus, conseguem ver o amor de Deus, conseguem ver a presença de Deus. Davi, ele reconhece que foi Deus que o capacitou para vencer. Deus treina as mãos para a guerra. A vitória não vem da força humana, mas ela vem do Senhor. É o Senhor que capacita. Deus não apenas livra, ele prepara para que nós não sejamos vencidos novamente. Mas é ele que vai nos preparando, é ele que vai nos fortalecendo. Davi encerra, ele abre o salmo declarando amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. E aí ele encerra glorificando a fidelidade de Deus. Ele encerra dizendo, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa misericórdia para com o seu ungido, o Davi e sua posteridade para sempre. Ele glorifica o nome de Deus. O louvor, ele sela o livramento, o testemunho glorifica a Deus diante das nações. Contar que Deus fez fortalece a fé dos outros. E não só dos outros, como a nossa também. Se você tem um testemunho de fé, conte o seu testemunho, leve a mensagem de Deus para outras pessoas. O teu testemunho pode fortalecer outras pessoas. Porque Deus, ele é o nosso refúgio durante o processo. Ele não é apenas um prêmio no final, nunca foi um prêmio no final. Ele é aquele que nos fortalece durante o processo. E o clamor sincero, ele move os céus. Ele move os céus. A vitória, ela pertence a quem confia, a quem obedece, a quem permanece, a quem tem fé. Aquela fé que fala assim, olha para a montanha e fala, sai dali e vai para lá. Assim é Deus. Ah, que lindo, né? Eu te amo, ó Deus. Que nós possamos falar essa manhã. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. E tudo é para glorificar o teu nome. Amém, gente? Vamos orar que eu preciso pegar a estrada para ver o nascimento do Samuel. Vou orar, tá? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Não, Vivi, só um comentário. Eu deixei um post-it aqui no meu espelho do primeiro culto do pastor Lucinho sobre aliança, né? Aí ele fala, aliança visa preservar a presença e não a promessa. É buscar a face de Deus e não suas mãos. É muito sobre é isso. Não é sobre a promessa, mas sobre a aliança, é aquilo que ele faz com você. Amém. Que coisa linda. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por esse momento de devocional, pela leitura da tua palavra, por cada um que está aqui, Pai. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esse é o ano da aliança, Pai. Da aliança, que o Senhor venha fazer alianças conosco, Pai. Que o Senhor mostre a sua aliança, que nós tenhamos clareza e que nós estejamos propensos a te obedecer, a ter a fé que Abraão teve. Ah, Pai, como é bom estar na tua presença. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós te agradecemos. E, Pai, nós intercedemos. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em teu nome,
o Senhor fará, o Senhor atenderá. Que tudo que pedirmos em nome de Jesus, o teu filho, o Senhor atenderá. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, pela irmã da Samara, pela Aline, que o Senhor possa estar olhando para ela, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando desse tratamento dela e que esse tratamento seja para a honra e glória do Senhor, para que ela possa testemunhar que o Senhor estava com ela durante todo o processo e o Senhor vai dar a vitória a ela. Pai, nós te pedimos pela sogra e pela mãe da Claudete que estão enfermas, pela própria Claudete, Pai, sustenta a tua filha para que possa cuidar da mãe e da sogra, Pai. Ah, Pai, que o Senhor possa preparar uma porta de emprego para a Rose, filha da Fran, Pai. Esse casal tão maravilhoso, esse casal tão temente ao Senhor, Pai. Prepara uma porta de emprego para a filha deles. Prepara uma porta de emprego para o irmão do Beto, Pai. Para o irmão do Roberto, nós temos te pedido, nós temos intercedido. E eu sei, eu creio que o Senhor vai abrir, que essa porta já será aberta em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos colocar aqui o parto do Samuel. Dentro de poucas horas o Samuel chegará a esse mundo. Ele colocará o choro dele nesse mundo, Pai. Que o Samuel venha com graça, que o Samuel venha com saúde, que o Samuel venha com sabedoria, com inteligência, com as bênçãos do Senhor. Que o Samuel venha para trazer alegria, para restaurar essa família, Pai. Toda a família do Roberto, que a família do Roberto seja restaurada através da presença do Samuel. Essa família que carrega uma dor de ter enterrado uma criança, um bebê, eu posso chamar de bebê, uma criança de 5 anos, né? O sobrinho do Beto que faleceu, que o Samuel ele venha para trazer alegria para essa família, que o Samuel ele venha para trazer luz, para trazer bênçãos para todos os familiares, tanto do Roberto quanto da Renata. Pai, que o momento da chegada seja um momento tranquilo, que a Renata esteja preparada, que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa mãe, Pai, sobre essa mãezinha, e que ela passe por todo esse processo, mas sabendo que o Senhor está do lado dela, que o Senhor é o enfermeiro, que o Senhor é o anestesista, que o Senhor é o médico que estará fazendo o parto, que o Senhor é o pediatra, que o Senhor que estará dando os pontos. Pai, que a Renata sinta a tua presença, sinta a tua luz naquela maternidade, que ela possa sentir, Pai, o teu cuidado em todos os momentos, e quando ela estiver no parto, quando ela pegar o seu bebezinho no colo, ela sinta a bênção que o Senhor preparou para ela, que ela sinta que a vida dela nunca mais será a mesma, que agora a vida dela foi preenchida totalmente pelo teu amor, Pai, pelo teu amor que se materializou através da tua promessa. Hoje é o cumprimento da tua promessa, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja presente durante esse parto, que os anjos do Senhor estejam ao redor de todo aquele hospital, Pai, do estacionamento até a maternidade, a UTI, todos os lugares, que aquele hospital ele possa sentir uma presença que talvez eles não estavam sentindo, mas que hoje a presença ela seja muito mais forte e ela seja muito mais real, que os anjos do Senhor passeiem por todo aquele hospital, derramando suas bênçãos por cada funcionário da portaria, da limpeza, recepção, enfermagem, médicos, todos os pacientes que ali estão, que os anjos do Senhor possam passar por todo aquele ambiente, derramando a sua bênção, derramando cura, derramando a tua proteção, derramando o teu cuidado, que as pessoas sintam que nesse dia aconteceu algo diferente naquele hospital, que os anjos do Senhor passeiem por todos os leitos daquele hospital, que os anjos do Senhor possam transbordar. Eu vejo como uma luz, como se fosse uma purpurina caindo sobre os leitos daquele hospital. Essa é a visão que eu tenho nesse momento. Uma purpurina sendo derramada. É a bênção do Senhor visitando cada pessoa que está ali, seja funcionário ou seja paciente. Mas hoje acontecerá algo muito diferente naquele hospital, porque a gente sentirá muito mais forte a tua presença naquele lugar, Pai. Que assim seja, que a tua vontade ela seja cumprida, porque nós cremos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que o Roberto esteja preparado para pegar no colo o filho, que é fruto do teu amor.
do amor dele com a Renata e deles com o Senhor, Pai. Pai, nós te pedimos, abençoa o nosso domingo, nos guarda, nos protege, nos ilumina. Abençoa o Antônio, meu marido, que estão aí trabalhando nas ruas todos os dias, Pai. Abençoa a Tânia, abençoa a Michele, a Maju, todas as pessoas do nosso GC. Abençoa o nosso GC amanhã, que será um GC de multiplicação. Que o Senhor possa estar presente, possa fazer acontecer a tua vontade, Pai. Pai, que fica conosco até o final do nosso dia, até o nosso fechar dos olhos, Pai. Que a sua proteção ela esteja conosco ao redor dos nossos carros, ao redor das nossas casas, ao redor da nossa vida. Nos livre, nos protege, nos enche do teu amor, porque nós cremos no Deus da vida, no Deus verdadeiro. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Amém. Bom dia. Abençoe, gente. Amém. Manda um abraço para eles, Vivi. Manda sim, Tânia. Pode deixar. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.